Hoje vamos falar sobre o terceiro mandamento revelado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés liberta o povo depois de 400 anos de escravidão no Egito, o Senhor então revela os 10 mandamentos. Então hoje vamos falar sobre o terceiro deles. Está em Êxodo no capítulo 20, no versículo 7, e diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Bom, primeiro vamos pensar que este mandamento, nós podemos destacar dois aspectos, relacionados a este mandamento. O primeiro aspecto se refere à reverência que nós devemos ter com o nome de Deus. Quando nós falamos em não pronunciar o nome de Deus em vão, muitas pessoas não entendem o que significa não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, primeiro temos que pensar na reverência que tem esse nome, o nome de Deus. Quando, por exemplo, nós proferimos juramentos, isso está incorreto. Nós não devemos usar o nome de Deus quando falamos, eu juro por Deus, eu juro. Esses juramentos nós não devemos usar o nome de Deus. Outra coisa também, quando usamos o nome do Senhor em frases corriqueiras. Muitas vezes dizemos, vai com Deus, Deus te ajuda, Deus te abençoa. Essas frases, elas apesar de ter uma boa intenção, elas devem ser evitadas. Porque o nome do Senhor é um nome muito sagrado e que não deve ser usado levianamente ou por qualquer coisa estaríamos pronunciando o nome dele. Quando o Senhor dá a Moisés este mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é buscando que as pessoas tivessem o respeito total sobre este nome. Então devemos evitar, quando fala sobre pronunciar o nome de Deus em vão, se refere a isso, a juramentos que fazemos no dia a dia ou frases corriqueiras as quais usamos o nome do Senhor. Ou também, quando nós, num bate-papo, numa conversa com alguém, nós invocamos o nome do Senhor como testemunha, que Deus seja testemunha entre eu e você, ou entre o que eu estou falando. Essas coisas também devem ser evitadas. Sempre quando tenhamos que pronunciar o nome do Senhor, temos que ter um pouco de respeito e reverência e não usá-lo. Falar o nome do Senhor sempre por qualquer coisa demonstra uma irreverência e uma banalidade, um nome tão sagrado sendo usado de forma tão banal e tão corriqueira, que muitas vezes nós nem damos a devida importância e aquele nome tão sagrado. Então isso é o que quer dizer, Também não devemos fazer nenhuma referência a nenhum atributo de Deus, Quando pensamos no nome do Senhor, temos que ter um respeito total sobre falar dele ou sobre qualquer um de seus atributos. É um nome tão sagrado que a gente deve procurar sempre que pronunciá-lo, ou se tivermos que usá-lo, que seja em tom de profundo respeito, como a gente nunca pensa em nenhuma outra situação. É um nome muito sagrado para que possa ser usado de forma frívola, de forma leviana, de forma corriqueira e em situações que não tenham tanta necessidade e importância de usá-lo. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade totalmente profana. A profanidade ela impera em tudo que a gente faz. As pessoas às vezes num programa de televisão, às vezes num jogo, às vezes num bate-papo não sei, numa festa de amigos, às vezes num bar, às vezes num boteco, às vezes na praça, e sem falar em situações que chegam a ser apelativas, situações que sejam até imorais, situações que faltam com respeito até à própria pessoa. E nós vivemos nisso, nós vivemos numa sociedade onde o físico ele é extremamente valorizado, onde a vaidade impera em todos os sentidos. As pessoas em muitos momentos não valorizam a vida que tem. A vida perdeu o valor para muitas pessoas. Hoje você vende a própria alma por R$10. Às vezes as pessoas vendem o próprio corpo para usar droga. Às vezes por uma quantidade de dinheiro você vende informações, você cria mentiras, você se vende, E essa é a nossa sociedade. As pessoas
em muitas situações elas não dão o devido valor à própria vida. Então vivemos numa sociedade onde a ganância é muito grande, onde o acúmulo de material, o acúmulo material é cotidiano, é corrente, é todos os dias. E muitas vezes as pessoas não pensam naquilo que estão fazendo, porque se imaginasse o valor da própria vida, como deveria ser realmente, então essas coisas com certeza elas não seriam praticadas. No entanto, as pessoas hoje valorizam muito pouco a vida. É comum muitas vezes, inclusive, pessoas que depois de passarem por certos momentos muito trágicos, momentos delicados da vida, às vezes por experimentar algum familiar que contraiu uma doença, ou às vezes passou por uma dificuldade muito grande, de frustração, de desilusão, de depressão, então elas passam a pensar um pouco diferente, né? Mas se a pessoa não passou por essas coisas, então o valor que ela dá à vida é aquele momento em que ela está vivendo, e ponto final. E outros, depois de já estarem muito fracos em relação ao valor que dá à sua própria existência, passa a não dar valor a si mesmo, a não valorizar a sua vida. Então a sua vida perde muito sentido. E elas passam então a viver por viver, sem esperar nada do futuro. Aí perde a fé, perde a crença, perde a esperança e infelizmente partem para uma infelicidade, né? Às vezes as pessoas se apegam tanto aos bens materiais e quando esses bens materiais faltam é quando elas se desesperam e muitas inclusive se matam. Então é muito importante, é essencial que a gente pense no valor que nós damos à vida. E nós vivemos nessa sociedade, uma sociedade profana. As pessoas não respeitam, em nome de uma bandeira de liberdade ou de direito à expressão, elas profanam objetos sagrados, ou situações sagradas, ou crenças de outras pessoas, ou comportamentos. E aí, por essa bandeira de liberdade, uma liberdade criada pelo homem, uma expressão que o homem deu o sentido a ela, então eles violam outros aspectos do que seria realmente esse respeito que deveria dar à liberdade dos outros, né? Então, a minha liberdade ela existe e não interessa a liberdade do outro. A minha é a que impera, é a que vale. E pensando assim, nós faltamos muitas pessoas faltam muitas vezes com respeito ao que é sagrado. E essa é a nossa sociedade. Muitas vezes, uma pessoa ela faz uma oração e ela não entende, às vezes, por que ela faz a oração e não é ouvida. Mas se ela parar para pensar os outros momentos da vida, momentos em que ela pronuncia o nome do Senhor em vão, momentos em que ela fala palavrão, muitas pessoas dizem claramente, aí eu falo palavrão porque eu me desabafo, eu me desestresso. Tem inclusive profissionais de autoajuda, às vezes psicólogos, às vezes pessoas aí que são formadas em uma universidade e são tidos como conhecedores, como especialistas, e eles falam que é bom falar palavrão, é bom porque isso faz bem para a mente, não sei. E atrás disso liberam as pessoas de suas responsabilidades espirituais. E aí, aquela mesma boca que pronuncia um palavrão, como ela pode depois falar o nome de Deus? Então, as orações não chegam até ao Pai Celestial, porque elas não tiveram cuidado em outras situações. Uma mesma boca pode pronunciar o bom e o mal, né? E as pessoas não pensam nisso. Então, quando nós falamos o nome do Senhor em vão, estamos quebrando, estamos rompendo o mandamento, e depois não podemos exigir que Ele ouça as nossas orações, né? A nossa linguagem muitas vezes ofende, e por isso é tão importante que Ele deu esse mandamento, né? Se não fosse tão importante, não seria dado esse mandamento exclusivo, né? Junto com os outros mandamentos, para que Moisés transmitisse, né? ao povo de Israel. Por isso é importante frear a nossa linguagem
ter um pouco de cuidado com a nossa linguagem. E não é de falar palavrão que eu vou me aliviar, que eu vou me desestressar e coisas dessas. Eu posso controlar a minha linguagem e não ter que falar palavrões, nem nenhuma linguagem profana quando eu me comunico com as pessoas, né? Bom, e aí, claro, se o seu comportamento não é sincero, a sua oração também não é sincera, porque a sua oração é a sua comunicação com Deus. Então, por isso, muitas vezes as pessoas não são ouvidas e não entendem por que não são ouvidas. É porque o mandamento está sendo quebrado. O outro aspecto deste mandamento são, aí diz um pouco, está relacionado com os compromissos solenes que nós assumimos nessa vida. Por exemplo, se eu sou um governante e eu assumo um compromisso solene, né, quando eu assumo um cargo oficial para poder governar para o povo, pensando que o povo são os filhos de Deus, então esse juramento, esse compromisso solene que eu tomo diante dos homens é reconhecido por Deus. Portanto, um dia será cobrado desse governante o tratamento que ele teve em relação ao povo que ele governou aqui na terra. Muitos deles não consideram isso, mas são fatos importantes, porque se Deus deu a terra e nos colocou aqui nessa terra, nossos governantes, eles são, de certa forma, representantes dentro de uma lei da vontade de Deus. E aí, se nós como governantes violamos essas leis, a qual nós prestamos um juramento solene, né, e reconhecido pelo governo o qual eu represento, se eu violo essa lei, esse juramento solene, então eu também estou violando esse mandamento, né? Eu estou descumprindo, né, um compromisso legal que foi firmado aqui nessa terra, né? Inclusive tem uma passagem nas Escrituras em que o Senhor fala isso, né? Fala com Pedro, né? Falando com Pedro, ele fala: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ali ele estava se referindo ao poder do sacerdócio, obviamente, né? As coisas que dentro da sua igreja fossem seladas, fossem decididas, fossem ligadas, né? Fossem tomadas aquelas decisões. Mas também se refere a esses compromissos solenes que os nossos governantes, né? Sempre quando eu exerço uma função e que alguém vai ser beneficiado com essa função que eu estou exercendo, o povo será beneficiado, eu vou um dia responder perante Deus sobre o uso que eu fiz dessa posição em que eu exerci na terra, porque eu estou causando o bem ou o mal aos filhos de Deus. Então isso aí é chamado de responsabilidade divina, né? Eu, como governante, tenho essa responsabilidade diante de Deus. Algumas constituições, Estados Unidos, por exemplo, e outras, fazem inclusive o juramento com a Bíblia na mão, né? Porque isso é um simbolismo, né? De que as decisões serão tomadas para beneficiar o povo, né? Para beneficiar pessoas que são filhos de Deus. Então, se eu fizer um mau uso, eu um dia vou responder por essas coisas também. É isso, né? Esse mandamento se refere a isso, né? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. É ter um cuidado ao pronunciar o nome de Deus, somente pronunciá-lo em coisas sérias, em situações em que deva ser pronunciado. Fora isso, então eu devo evitar, né, de pronunciar o nome do Senhor em vão. Lembrando que Deus é um título, né? O nome de Deus, o nome real de Deus é Elohim, que é o nome do Pai de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Filho e Deus, o Pai de Jesus Cristo, seu nome é Elohim, né? Em hebraico, né? De qualquer forma, eu devo evitar pronunciar o nome de Deus em vão quando não é necessário. É um nome muito sagrado e que eu tenho que manter todo o respeito do mundo. A mesma boca que pronuncia um nome tão sagrado deve evitar proferir profanidades ou linguagens que não são adequadas ao espiritual, né, que não evocam o respeito a um nome tão sagrado. Por hoje é só.